A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 6. Deus pode contar com você? Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Sábado. Ler com oração. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, 8-10. Babel, o princípio de Babilônia. É por meio do falar único de Deus que os membros da igreja são alinhados na mesma direção, na mesma frequência e no mesmo ciclo, com o único objetivo de pôr em prática a palavra de Deus para que sua vontade seja feita. Como consequência, o envolvimento de cada membro alcança um nível muito elevado e acelera o avanço da obra de Deus. Quem está dentro dessa unidade talvez não perceba, mas quem está de fora vê como somos unidos e como cada um está firmemente engajado, tendo a mesma visão, a mesma meta e o mesmo alvo a alcançar. Como exemplo, temos o exército de Israel, que é extremamente engajado. Apesar de ser uma nação pequena, cercada de inimigos, tendo pequeno número de soldados, toda a população considera-se parte desse exército. Todos os homens jovens fazem serviço militar obrigatório de 3 anos, ao passo que as mulheres o fazem por 2 anos. Mesmo após terminar o serviço obrigatório, eles são constantemente atualizados e, quando surge um conflito, são imediatamente convocados. Embora tendo profissões diversas, todos se consideram soldados de Israel. Nós também somos assim para com o exército de Deus. Podemos ser advogados, médicos ou engenheiros, mas acima de tudo, somos soldados do reino. O Senhor precisa desse engajamento para a igreja poder trazê-lo de volta. Voltando ao livro de Gênesis, vemos que o governo do homem por meio da consciência não foi capaz de frear a maldade humana. Então Deus mandou o dilúvio para exterminar o homem, principalmente por causa da mistura de seres humanos com seres angelicais. Após sair da arca, Deus concedeu a Noé autoridade para governar sobre os homens pós-diluvianos. Mas Nimrod criou outro governo humano, para se opor ao reino de Deus. Isso é muito sério, pois essa postura deu início a uma linha de governo humano que luta contra o governo de Deus. A maldade do homem já não se restringia à prática do pecado que desagradava a Deus, mas se opunha diretamente a seu governo. Esse governo, implantado por Nimrod e visto na Torre de Babel, resultará no governo do Anticristo. Ao fazer oposição a Deus, Nimrod introduziu a idolatria para provocar a ira do Senhor. Em Jeremias 7, 18 e 19, lemos sobre a idolatria do povo à Rainha dos Céus, com o intuito de provocar a ira de Deus. A Rainha dos Céus citada aqui refere-se à esposa de Nimrod, Semíramis, que mais tarde se tornou a Diana dos Efésios ou Ártemis. Em Gênesis, lemos sobre o reinado de Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 10, 8-10. No livro de Daniel, lemos que Babilônia fica em Sinar. Portanto, o começo do reinado de Nimrod foi em Babel, na terra de Sinar, onde depois Babilônia foi fundada, território para onde o povo de Judá foi posteriormente levado em cativeiro. A idolatria foi o motivo principal pelo qual o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, conforme lemos. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém, segundo Crônicas 36, 14. Aqui vemos que o inimigo de Deus enfraqueceu o reino de Judá por meio de abominações e idolatria. Mesmo sendo advertido pelos profetas e mensageiros de Deus, o povo não se arrependeu e foi levado ao cativeiro babilônico.
Dessa forma, Satanás usou o governo humano para fazer oposição a Deus, para derrotar seu povo mediante a idolatria e o desprezo à palavra que o Senhor enviava por meio de seus profetas. Que o Senhor nos livre de desprezar sua palavra para não nos tornarmos cativos do governo humano. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.